Deus, não me abandone nessa hora, por favor. Cuide de mim, me traga paz, devolva o amor. Não deixe o ódio invadir meu coração. Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir. Sem sua ajuda eu tenho medo de cair. E o Senhor pode segurar na minha mão. Não quero mais sofrer assim. Peço que Deus cuide de mim. Não quero mais sofrer assim. Peço que Deus cuide de mim. Eu vim de uma vida sofrida lá da zona rural, onde carreguei muita água na cabeça, onde apanhei muito capim, onde até para comer era difícil, né? A gente não tinha as condições. E graças a Deus eu consegui formar minha família com muita dignidade. Com 10 anos, 8 anos de idade, o pai já começou carregando ele para a feira. Né? Já foi levando ele para a feira, já foi levando Edna. Então ele já foi aprendendo tudo aquilo que o pai fazia. O pai já foi passando para ele consertar bicicleta, já foi passando colocar as borrachas das tampas da panela de pressão. Então, enfim, assim, ele só vivia com o pai. Para onde o pai ia, ele ia. Sei que ele vivia, mas o pai aí trabalhava, o pai ia para feira mais com ele, né? Aí fazer feira lá no Buzeiro, os dois. Aí quando chegava, ele já veio, chegava, a mulher ficava em casa e ele ia trabalhar. Porque gostava que ele tinha um terrenozinho ali, aí tinha uns bichinhos aí ele ia tomar conta, né? Aí os meninos ficavam em casa. Veio ele levava os meninos, veio não, os meninos ficavam com a mãe. Mas sempre com aquela honestidade. Assim, o pai deixava, você, Edna, vai fazer isso hoje de manhã, você, Eduardo, vai fazer isso, ele vai fazer isso. Então, dava o serviço aos 3. Então, eles iam apanhar capim, e eles cortavam o capim, colocavam dentro da cocheira, deixava lá. Quando o pai chegava, ia lá, só soltava o gado, quando o pai chegasse, que visse o tanto de capim que eles apanharam para colocar ali dentro. Se eles apanhassem pouco capim, eles iam ter que voltar a qualquer hora para ir lá e encher aquela cocheira de capim. A parte melhor que tinha era só quando ia dar água o gado, que a gente não tinha o transporte, que era o jumento, aí levava o gado. Passava 2, 3 horas dando água, que era para tomar banho no rio. Por aí a gente tirava o alívio do peso das costas do serviço. Teve uma vida sacrificada, trabalhou também na roça. Foi uma infância difícil, mas também foi uma infância que marcou muito. Eu estudava na escola Abílio, né? Minha professora Zefinha, ela era muito braba, essa Zefinha era muito braba. Era não, é muito braba ainda. Porque eu era meio rígida, como ele diz até hoje. Porque eu gostava da minha aula e que os meninos tudo ficassem quietinhos, né? Para aprender. E eu chegava na escola e eu era muito danado, né? Eu ficava pegando uns canudos de refrigerante, naquela época. Pegava um chiclete, colocava dentro e ficava jogando nos meus colegas. Eu sempre botava meus alunos, eu não gostava de beliscar nem nada, eu botava meus alunos de braço aberto. Um certo dia, ela me pegou de surpresa. Quando ela virou, estava no quarto, quando ela virou, estava eu soprando. Né? Ela pediu que eu me levantasse da cadeira e me colocou de frente ao quadro, assim, com as mãos abertas. E eu te confesso que se você passar, assim, 1 minuto, 1 minuto e meio com as mãos abertas, assim, você até consegue. Agora, você passar 10, 15, 20 minutos assim com a mão aberta, né? E todos os alunos olhando para mim, e eu tinha que estar de olho aberto, olhando para todo mundo de cabeça erguida, né? Durante um determinado tempo que ela estipulava, 10, 15, 20 minutos, com os braços abertos de frente para todos os alunos. Aí, quando ele estava cansado, ele ficava olhando para mim e eu
ia baixando assim, levanta o braço, está na hora ainda não. Foi uma das professoras que mais me marcou pela forma dela ensinar, pela preocupação dela em tomar conta, né, dos alunos, não só de mim, mas de todos os alunos. Eu acho que Dona Zefinha, quem teve a oportunidade de estudar com ela, sabe da dedicação, do amor que ela tinha, do respeito, né, e da consideração. Era uma coisa fora do normal, né? Hoje, quando eu falo dela, o coração se enche de alegria, porque eu acho que foi a partir dela, né, e das outras, com certeza, que eu consegui ser a pessoa que eu sou hoje. A minha família são eu e mais 3 irmãos. A gente veio morar na cidade e logo depois de 3 anos que a gente se mudou lá de Espinho Preto para Orobó, eu perdi meu pai aos 15 anos e foi um dos momentos assim que a gente perdeu o chão. Eu era o mais velho da minha família, não sou o mais velho da família, e eu tive que assumir aquela posição de pai. Tudo era ele. Então, ele ficou assim, com essa responsabilidade. Então, precisava de uma pessoa, precisava de alguém. E esse alguém determinado que a gente tinha era Eduardo. Com 8 dias, ele pegou a Mercedinha e começou a trabalhar. E ele só queria trabalhar se fosse com a camisa do pai. Porque ele dizia que com a camisa do pai dava mais sorte para ele. Porque só restou a saudade mesmo. E Dui tocou as coisas dele depois de muita dificuldade na sua vida. A perca do seu pai, tocar as coisas, tocar a sua família. Ficou praticamente como o chefe da família, auxiliado por sua mãe. Eu olhei para ele assim um dia, a gente almoçando, e eu disse, meu filho, ele disse, mãe, a senhora não queria me emancipar, não? Aí eu disse, meu filho, isso é muito sério. Eu vou ter que passar tudo para você e seus irmãos. Será que vai aceitar? Porque já tinha Hélio chegando perto dele, já tinha a irmã que era mais velha. Então eu tinha medo, né, de tudo aquilo. Aí minha mãe me levou lá no juiz, era doutor Fernando na época. Doutor Pedro. Doutor Pedro, foi? Um grandão, né? Me levou lá no juiz e conversou, mostrou pro juiz, levou a certidão de óbito do meu pai, que eu era o mais velho e que eu precisava arrumar o pão de cada dia, porque senão ia todo mundo passar fome. E ali, graças a Deus, que o juiz entendeu naquele momento, e ele pediu que minha mãe entrasse com um pedido de emancipação. Aí eu fui emancipado aos 16, né? 16 anos, fui emancipado e poder exercer as tarefas de que uma pessoa com 18 anos pudesse exercer. Então aquilo foi muito gratificante. Aí eu pude dirigir, podia comprar, vender, abrir empresa, né? E foi aí que eu tomei banco, as oportunidades começou a aparecer daí, né? Dei voos maiores. Porque eu lembro se tornou adulto. Meu pai estava bom em um mês seguinte meu pai foi embora, né? Então, ninguém esperava. Meu pai sempre foi um esteio, como é que eu posso dizer, uma muleta muito segura, né, na nossa família. Então tudo que a gente queria, minha mãe e os meus irmãos, era ali ao lado do meu pai. E a não ter mais ele, era como se o chão acabasse. Foi difícil. Embora com todas as dificuldades, mas ele sempre foi um pai muito presente. Mas hoje, em cada lugar que você passa e o pessoal conta uma história de seu pai, isso hoje é que você consegue entender que tudo aquilo que ele fazia naquele período era para o seu desenvolvimento de hoje, né? É uma herança que já vem profunda, a gente não conseguiu. Ele não conseguiu ser do Bujão sem Cornélio. Acho que o principal de tudo, o caráter, a maior riqueza, sabe? Que meu pai pode ter deixado pra gente. A responsabilidade. Então, assim, foi muito, muito complicado, foi muito difícil.
a gente estava sentadinha ali no sofá, conversando, e ele dizendo que era muito difícil viver sem o pai, porque outro dia ele tinha ido para um buzeiro, e quando voltou, ele sentiu uma pessoa da parada, a Mercedinha, e ele parou e deu carona àquela pessoa. E ele disse que a pessoa veio conversando com ele. Essa pessoa desceu e disse assim: minha casa é aqui, meu filho, pode seguir em frente. E ele chegou chorando muito. Porque ele disse que tinha certeza que aquele era o pai que tinha entrado no carro dele. Há muito tempo, porém esse olhar ainda não tinha sido olhado diferente. Eu participava do grupo de oração, eu cantava no Ministério de Música e ele participava como jovem também do grupo, junto com outros jovens. E de repente deu aquele estalo da parte dele, eu fiquei meio relutando contra, porque eu achava ele muito namorador e eu tinha medo que não desse certo, até porque ele seria o meu primeiro namorado e meus pais sempre diziam: cuidado com quem você vai arrumar para namorar. E eu já ficava preocupada em como ele seria. Mas aí eu trabalhava em uma barraca, que era a barraca do Zé do Cheque na época, e ele sempre passava por lá para tomar um sorvete e deixava um bilhetinho dizendo que estava ali não para tomar o sorvete, mas para me ver. Então a gente namorou, nos casamos e veio essa linda família, né? O primeiro filho, Gabriel, esse aqui que já está maior do que eu, né? Depois Mateus, que a bolsa estourou quando a gente estava na festa lá em Caraúba, na festa de Mãe Rainha. Essa bolsa estourou, eu digo: oxi, que bolsa é essa? Eu não sabia nem que bolsa era. E depois veio Mateus e depois veio esse aqui, a ponta de rama, que é um danadinho. E graças a Deus arranjou essa namorada, e noivaram, e casaram, tem 3 filhos, maravilhoso, sadio, uma pessoa maravilhosa, um pai maravilhoso, um filho maravilhoso. Outra coisa em Dui é que ele, quando ajuda as pessoas, ele nunca fala que ajudou, que fez isso por fulano. Eu fiz isso por cicrano, e essa pessoa não reconhece, essa pessoa hoje me maltrata, essa pessoa hoje fala mal de mim. Dui não comenta isso. Dui, se alguém chegar perto dele dizendo: mas Dui, tu fizesse algo por fulano de tal e essa pessoa hoje é injusta contigo, ele faz um sorriso e diz: é assim mesmo, vamos em frente. E eu tenho uma canção que canto, que Dui gosta muito, eu acho que é a que ele mais gosta. É a canção Falando com Deus, que diz assim: Deus, te peço forças para poder continuar, nenhum amigo apareceu para me ajudar, então lhe peço que me mostre uma saída. Deus, o meu desgosto alimentou meu sentimento, não tenho paz para ser feliz nenhum momento. Eu sou mais um que se perdeu caçando a vida. Não quero mais sofrer assim. Peço que Deus cuide de mim. Não quero mais sofrer assim. Peço que Deus cuide de mim. Então isso é a minha história, um pouco da minha história, da minha infância, né, do meu tempo que eu acreditei que poderia mudar, que poderia crescer, que poderia vencer, que poderia formar uma família justa, honesta.
Falar do Dui é voltar no tempo e até se emocionar. Porque ele é uma pessoa muito especial para mim. Se você me perguntasse em uma palavra o que significa Dui, para mim, a resposta seria confiança. Porque tudo que ele fala, ele cumpre. Além de ser uma excelente pessoa, ele é um excelente amigo. Uma pessoa solidária, que sempre que você precisar dele e ele puder servir, ele lhe serve e sem lhe pedir nada em troca. Eu acho que determinação. Acho que a palavra é essa, determinação. Ele é muito determinado. Muito. Então, o que ele quer, o que ele acha que aquilo, quando ele acha que aquilo vai dar certo, quando ele acha que aquilo é bom, sabe? Então ele vai, ele insiste. Então, acho que ele é muito determinado. Acho que a palavra seria essa para ele. O Dui que tem um coração tão justo e tão mole, tão leve. O Dui que tem assim uma posição tão séria e que tem uma abertura tão enorme para com as coisas. O Dui que tem um sentimento. O Dui que enxerga do matuto, da camponesa, ao jovem, ao universitário, ao empresário bem-sucedido. Falar dele é assim, é falar de uma pessoa, como é que eu posso dizer, meu Deus? É falar de um filho muito bom. Para mim ele é uma pessoa muito boa, entendeu? Um bom aluno, um bom amigo. Para mim ele não tem falta. Dui como amigo, é um amigo de verdade. Você anda com Dui para os lugares, você não vê Dui com mentira, com bobagens, você não vê Dui falando mal de ninguém, você não vê Dui com coisas pequenas. Dui é um companheiro para todas as horas. E eu digo isso do fundo do coração e digo com toda a verdade. Ele é assim, ele é amigo. Se Dui não puder ajudar uma pessoa, mas ele não prejudica. Então é amigo verdadeiro. Eu me sinto muito gratificado por ter vivido toda essa situação que eu vivi. Mas era aquela vontade de que nada desse errado, de que tudo desse certo, a vontade de cuidar, né? E acho que aquilo foi muito gratificante. Reconstruir, andes comigo pra que eu possa prosseguir. Quem não tem Deus pra caminhar não tem ninguém. Deus, não abro mão da minha fé, não vou sozinho. Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho, pra lhe dizer, Deus, eu venci, está tudo bem. Não quero mais sofrer assim. Peço que Deus fale por mim. Não quero